Olá, pessoas! Como vão? Sejam bem-vindos ao RapBio, o nosso canal para falar de biologia e ciências. Eu me chamo Igor Rapp, sou biólogo e professor. Antes da gente começar o nosso assunto, eu preciso fazer alguns avisos. O primeiro é o seguinte, os meus vídeos são baseados nas minhas leituras e também nas minhas experiências ao longo da pós-graduação. Dessa forma, tudo que está aqui relatado e nos outros vídeos são os fatos por mim coletados. Dessa forma, não haverá nenhuma opinião pessoal, ok? Além disso, quando tiver alguma opinião pessoal, elas estarão marcadas com esse símbolo aqui, certo? Dessa forma, quem quiser ouvir, é só deixar o fluxo do vídeo. Quem não quiser ouvir a minha opinião, pula para o tempo que vai estar marcado. Por ser baseado das minhas leituras e no que está acontecendo com base nas minhas experiências, os meus vídeos eles são parciais, porque foram feitos por uma pessoa. Dessa forma, se você quiser complementar com alguma coisa ou trazer mais informações pertinentes, você é muito bem-vindo. Deixe aqui nos comentários as informações que você queira acrescentar com as referências. Assim, todos nós teremos a mesma fonte e poderemos discutir no mesmo nível. Ok? Bom, outro aviso é em relação ao que é ciência. Ao contrário da religião, a ciência não é um conjunto de etiquetas que tem por finalidade orientar a vida pessoal de cada um de nós. As ciências, na verdade, são boas ferramentas para compreender os fenômenos naturais. Ok? E, além disso, as ciências elas tentam, com base nos conhecimentos abarcados, elas tentam explicar ou ainda prever alguns resultados da nossa interferência no nosso mundo. Certo? Mas isso não quer dizer que ela vai interferir nas decisões pessoais de cada um de nós. Então, a minha finalidade como divulgador científico e como cientista não é ditar o que cada um de vocês faz na própria vida, e sim mostrar quais são os possíveis resultados tomando um caminho ou outro. A decisão final de como agir é sua, assim como as consequências das suas decisões. Ok? Dito isso, vamos ao vídeo. Por conta do que nós estamos vivenciando com a Covid-19 ultimamente, muito tem se discutido a respeito dos medicamentos. Como eles surgiram, como eles são descobertos, como eles são testados, né? Todas essas discussões são extremamente saudáveis quando não são impregnadas por opiniões políticas. Dessa forma, hoje o assunto é sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina, uma vez que parece que a China começou a recomendar o uso da cloroquina para a Covid-19. Por isso, a gente vai ver, será que é benéfico? Será que é maléfico? Quais são os efeitos? Tá ok? Então vamos lá. A cloroquina é um medicamento muito antigo, ela tem por volta de 100 anos. Ela foi pela primeira vez sintetizada em 1934, na Alemanha, por um químico chamado Hans ou Johannes Andersag. Esse medicamento ele foi testado em alguns pacientes experimentalmente infectados com malária. Tá ok? Esses experimentos, embora eles fossem antiéticos, eles mostraram que a cloroquina era um pouco mais tóxica do que se esperava. Dessa forma, o químico e aonde ele trabalhava, que é a Bayer, decidiram arquivar esse projeto e não
aplicá-lo. O Johannes Andersag, enquanto o arquivamento ocorria, ele trabalhava na modificação da molécula. E em 1939 ele encontrou que quando a cloroquina tinha a adição de um metil, ou seja, sofria metilação, ela diminuía a toxicidade e aumentava a potência, certo? Dessa forma, ele viu que a cloroquina ou a metilcloroquina poderia ser utilizada como antimalárico. Seguindo essa linha de modificações, 2 cientistas norte-americanos, ao invés de adicionar um metil, eles adicionaram um grupamento hidroxi. E assim eles conseguiram sintetizar em 1946, pela primeira vez, a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, nos primeiros testes, se mostrou 40% menos tóxica do que a cloroquina, embora os efeitos sejam praticamente os mesmos. Por sua alta eficiência e com um perfil seguro, ou seja, mais ou menos livre de efeitos colaterais, tanto a hidroxicloroquina quanto a cloroquina, elas eram drogas de escolha contra a malária até mais ou menos meados da década de 70. Mas ainda hoje elas são usadas como antimaláricos. Além disso, essas 2 drogas elas são utilizadas também para ou no combate a doenças autoimunes, como lúpus eritematoso ou ainda artrite reumatoide. Tanto a artrite reumatoide quanto lúpus eritematoso têm como característica causar alta inflamação no organismo dos pacientes. Dessa forma, o novo uso da hidroxicloroquina e da cloroquina foi pensado justamente pela ação anti-inflamatória dessas drogas. Mas como elas realmente agem? Bom, elas agem impregnando algumas vesículas de dentro das células, tanto nos parasitas que causam malária, quanto no seu hospedeiro, nós mamíferos. As principais vesículas dentro dos plasmódios, que são os parasitas que causam malária, são os vacúolos alimentares. Esses vacúolos são responsáveis pela degradação da hemoglobina, que é a principal fonte de alimentação dos plasmódios. Uma vez que esses vacúolos são impregnados com a cloroquina, eles são impedidos de liberar um grupamento tóxico da hemoglobina, que é o grupamento M. Quando há o acúmulo desse grupamento M dentro dos plasmódios, isso torna a vida desses parasitas inviável e isso leva eles à destruição. Nos mamíferos, inclusive na gente, tá? A cloroquina e hidroxicloroquina parecem estar relacionadas à impregnação de lisossomos e também de algumas vesículas de liberação de substâncias para fora da célula, ok? Bom, uma vez que elas impregnam essas vesículas, algumas coisas podem acontecer. Primeira delas, elas podem impedir a entrada de alguns vírus, principalmente aqueles baseados em RNA que têm como ponto de partida a entrada pelos lisossomos. Segunda coisa, elas podem impedir a liberação de algumas substâncias para fora da célula. Substâncias essas que podem servir para a comunicação celular. Algumas dessas substâncias para a comunicação celular são chamadas de citocinas. E olha só, algumas dessas citocinas servem justamente para alertar o corpo humano contra possíveis invasores, assim deflagrando uma reação de inflamação. Por isso, quando alguém toma cloroquina ou hidroxicloroquina, essas moléculas vão agir impedindo a liberação
dessas citocinas que podem causar inflamação. Esse é o princípio do funcionamento ou da ação anti-inflamatória desses medicamentos. Cloroquina, hidroxicloroquina, inflamação, citocina, o que isso tudo tem a ver com a Covid-19? Bom, alguns estudos mostram que o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, uma vez que ele entra em nossas células pulmonares, ele pode causar a liberação de citocinas que vão causar a inflamação do pulmão e ainda do nosso organismo inteiro. Essa inflamação causada por esse vírus pode levar a uma maior gravidade da doença Covid-19. Então, se nós diminuirmos os níveis de citocinas que causam a inflamação, possivelmente a gente diminua também a gravidade da Covid-19, levando assim a uma melhora nos quadros e ainda um menor risco de morte. Por isso, o uso de cloroquina e de hidroxicloroquina foi pensado também para essa e outras doenças causadas por coronavírus. Se a hidroxicloroquina e a cloroquina causam a diminuição da inflamação pela Covid-19, por que então não utilizamos ela contra essa doença? Bem, testes em camundongos e ratos feitos na década de 70 e 80 do século passado mostram que, em tratamentos prolongados, essas duas drogas podem se acumular em órgãos, como olhos, cérebro, rim, fígado e coração. Isso pode causar alguns riscos adicionais ao uso delas. Além disso, testes in vitro, ou seja, em células infectadas com o SARS-CoV-2, parecem ter muita eficiência, mas quando esses testes são feitos em modelos vivos, primatas ou ainda roedores, esses resultados não são tão bons assim. Além disso, muitos testes com humanos devem ser feitos ainda. Os poucos testes feitos com pacientes adoentados de Covid-19 têm resultados questionáveis. Isso porque esses estudos trazem poucos pacientes testados, o que mostra uma baixa representatividade do número desses testes. Além disso, as doses recomendadas por esses testes são superiores, muitas vezes, às recomendadas contra a malária ou ainda contra doenças autoimunes. Dessa forma, os resultados apresentados contra a Covid-19 ainda são questionáveis e por isso nós precisamos fazer ainda mais testes para a cloroquina e a hidroxicloroquina. Se a China está aceitando, recomendando o uso desses medicamentos contra a Covid-19, não é baseado nos estudos que eu encontrei. Bom, o vídeo é esse. Como eu disse, se você tiver alguma sugestão ou reclamação, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma informação pertinente em relação à Covid-19 ou ainda à cloroquina, deixe nos comentários juntamente com a sua fonte. Além disso, se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Bem, o vídeo é esse. Eu espero vocês no próximo e até lá. Tchau!